Olá a todos, a todas, vocês que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, notícias comentadas fazendo o encerramento da semana. Embora tenhamos atividades aí também neste sábado, às vezes temos coisas no final de semana, às vezes não, mas evidentemente agora, nesse momento eleitoral, é muito mais provável que apareçam coisas a serem feitas, atividades que evidentemente precisaremos estar participando aí, afinal de contas. Tivemos a atividade do PSTU, né, nesta semana, e agora no sábado teremos aí uma do PT, do Partido dos Trabalhadores, aqui de São José dos Campos. Uma questão que eu achei bastante curiosa, o PT de São José dos Campos publicou, aliás, um dos membros, né, uma vereadora aqui da cidade, publicou uma foto há umas semanas atrás, onde estava ela, o ex-candidato, o ex-vereador Wagner Balieiro, atual pré-candidato a deputado federal, e ambos sentados com nada mais, nada menos do que Geraldo Alckmin, numa, num título, numa divulgação que dizia, eu não vou lembrar aqui exatamente, mas colocava algo mais ou menos como reunião com o escolhido para ajudar Lula a derrotar Bolsonaro, algo mais ou menos assim. Isso me chamou muito a atenção, embora fosse mais ou menos algo já esperado que acontecesse mais cedo ou mais tarde, após tantos anos de divergências políticas, de ataques e, evidentemente, luta, né, da esquerda paulista de uma forma geral contra o PSDB, contra os governos de direita aqui no estado, e se a gente for considerar em tempo, né, de mandato, principalmente aí a pessoa de Geraldo Alckmin, dos últimos governadores, o que ficou mais tempo no poder durante toda a atual gestão tucana. Afinal de contas, os tucanos ainda controlam a máquina pública paulista. Então, Geraldo Alckmin foi o que mais governou, o que mais ficou à frente em todo esse período, realizando os diversos ataques que nós já conhecemos e não corroborando muito com o que, segundo Lula acaba não corroborando muito com essa imagem que o Lula quis apresentá-lo de gostar de pobre, né? Então, isso aí fica uma questão, no mínimo, questionável da nossa parte, e por isso fazemos esse levantamento aqui. Não se trata de xingar, não se trata de criar atrito nem inimizade com ninguém, até porque não é esse o intuito do canal, mas justamente falar sobre a questão da conciliação de classes, independente da figura do Alckmin por si só, mas também procurar entender como o PT vai buscando se adaptar, vai buscando alterar determinadas linhas da sua política para justamente se aproximar de um projeto de conciliação de classes, um projeto que em grande parte agrade a burguesia, porque
Por mais que seja necessário o discurso de agradar a todos, por mais que seja necessário na política institucional, na política eleitoral, você tentar trazer para o seu público, para o seu eleitorado, discursos que agradem o rico e o pobre, na prática, a gente sabe que um desses lados vão acabar perdendo, a gente sabe que um desses lados não vão ter, de fato, as promessas, os seus direitos efetivamente respeitados. E, na verdade, estamos aqui citando um filme que basicamente todo mundo já viu. Para além da questão do Alckmin, estamos falando aí também sobre o Lula falando ao grande empresariado brasileiro, ao grande empresariado nacional, e todas as conversas de bastidores, inclusive possíveis promessas de que não serão feitas alterações do que os últimos governos têm feito no sentido de ataque aos trabalhadores, justamente no intuito de não agitar o mercado, não desagradar o tal mercado e procurar fazer uma política aí de avanços, uma política desenvolvimentista que de uma certa forma pode ser boa para a classe trabalhadora, para as classes menos favorecidas em alguns aspectos, em algumas questões, mas que no capitalismo, que num sistema de crises, que num sistema de desigualdade de classes, a gente sabe que isso nunca é algo que vai se manter tão fixo, não é algo concreto, não é algo que vai se estabelecer ad eternum sem maiores problemas. Vide que todo o crescimento que até reconhecemos que tivemos na gestão de Lula acabou indo em grande parte por água abaixo em outros momentos, inclusive momentos recentes da nossa política nacional. E aí fica essa discussão do que é que, afinal de contas, que tipo de política e que tipo de proposta de fato é possível e de fato é viável no capitalismo em prol dos trabalhadores. Essa é uma das discussões que a gente propõe aqui no canal e justamente por isso trazemos essas notícias para justamente tentar entender o que é que está acontecendo. Em relação a isso, pasmem, por exemplo, em entrevista aí, a turma da Faria Lima, por exemplo, os grandes empresários aí da Faria Lima, dizendo que o preconceito da Faria Lima com Lula caiu, diminuiu praticamente 90%, o que era de se esperar, já que durante a sua gestão Lula não fez nada que poderíamos dizer que tenha desfavorecido de uma forma geral o grande capital e com certeza também não o fará dessa vez, por mais que o discurso petista às vezes soe radical, entre aspas, para justamente agradar a parcela mais social, a parcela mais à esquerda do seu eleitorado, mas nós questionamos o que é que, afinal de contas, eles realmente vão fazer na prática. Como eu coloquei recentemente, né, o Lula quer derrotar o Bolsonaro se aliando ao Geraldo Alckmin, que estava apoiado na última eleição pelo Centrão, esse mesmo Centrão que já apoiou o Lula e agora apoia e é base, né, é base de apoio do Jair Bolsonaro. Então,
a gente vê como a coisa funciona, como a coisa procede e fica tudo aí uma impressionante loucura. É claro que nós que observamos mais aí os bastidores da política, não deixa de ser uma loucura, mas ainda é algo que vem cada vez mais se tornando previsível. Agora, para o brasileiro médio, para a população média de uma forma geral, eu fico imaginando o desânimo que dá quando lida com esse tipo de situação. Vi de muita gente agora que não esperava, por exemplo, a parceria, a aliança do ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, do PSD, com o candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Falando em São José dos Campos, nosso repúdio aqui à ação da prefeitura, claro que com as forças de segurança também aqui da nossa cidade, no banhado, no intuito de fazer uma fiscalização, desculpa, uma fiscalização, porém uma fiscalização segundo fontes, segundo informações que obtivemos, de forma agressiva, desrespeitosa, abrupta e totalmente desnecessária, perto do que soava como ameaça concreta aqui no banhado, tipo de coisa que eles não fazem nos chamados bairros de ricos, nos bairros privilegiados. E quando se trata do banhado, a população só recebe preconceito, desrespeito e esse tipo de situação vexatória. As lideranças comunitárias tentaram evitar, estiveram presentes, tentaram dialogar com as forças de segurança local, porém isso não evitou toda a articulação desses grupos, até porque a gente já sabe, não é novidade aqui para ninguém, o que a prefeitura, o que a ex-gestão de Felício Ramute e a atual gestão do Anderson Farias pensam da população do banhado, pensam sobre aquela comunidade e o desejo antigo deles de simplesmente eliminar, passar o trator naquela região e tirar toda a população local. Porém, sabemos aí que, apesar de tudo, com toda a dificuldade, o banhado resiste. Quem está resistindo aí também, críticas à parte, por mais que esteja fazendo um governo bastante questionável, bastante complicado e falando cada vez que passa uma asneira atrás da outra, é o senhor Bolsonaro, que agora, bom, agora não propriamente, mas já há um bom tempo vem aprendendo a fazer a política da pior maneira, que é a famosa política do conchavo, do jeitinho, dando a chave do cofre aí para o chamado centrão, como nós já colocamos e criticamos aqui mais para o início desse vídeo, e agora com uma PEC bilionária para tentar favorecê-lo nas eleições. PEC essa chamada de kamikaze, que ainda não conseguiu ser efetivamente aprovada, mas que o governo não desistiu e ainda vai tentar fazer com que seja aprovada de alguma forma. A grande ironia disso é que, inclusive, a chamada centro-esquerda está apoiando, ou pelo menos se manifestou para votar favoravelmente a PEC, mas votando criticamente, né? Quer dizer, nós vamos votar favorável, mas nós temos críticas em diversos destaques a ela e com relação ao intuito dela. Mas o ponto é que eles entendem que
apesar de tudo, é necessário votar aí na aprovação dela. Isso fica também uma crítica da nossa parte, porque são ações um tanto quanto questionáveis e a gente pensa também com relação à conciliação de classes, né? O que afinal de contas esse tipo de a aprovação, esse tipo de projeto, esse tipo de política acaba mostrando na sua concretude. Um vídeo, independente da questão político-partidária, mas um vídeo muito bom que eu recomendo que vocês assistam sobre isso, de preferência assistam aí a entrevista completa, é com a pré-candidata a presidente do Brasil pelo PCB, a Sofia Manzano, que trata de uma forma muito interessante esse tema. Ela fala muito bem aí sobre esse assunto. Então, na hora que realmente aperta, que realmente interessa, Bolsonaro recorre a tentar fazer amizade aí com todo mundo. Vide, por exemplo, a Globo, que os gastos do Planalto aumentaram aí com publicidade na TV Globo, por mais que os bolsonaristas odeiem essa emissora, detestem essa emissora e tenham e façam corriqueiros ataques a ela, questionando inclusive o seu corpo de repórteres, o seu corpo de jornalistas que por muitas vezes não são nem necessariamente eles que escolhem como fazer a matéria, como dar determinada notícia e acabam sendo mais atacados do que os próprios donos. Então, agora Bolsonaro não só aumentou com as outras emissoras, como achou necessário também abrir o cofre aí para a Globo, evidentemente no intuito de conseguir melhorar a sua popularidade, no intuito aí de conseguir amenizar qualquer tentativa de derrubá-lo ou de fazer com que a sua imagem fique pior do que já está. Aí fica toda a discussão que a gente está tentando aí ainda entender, ainda considerar com relação às políticas do atual governo. Bom, ainda sobre isso, mas esse tema acho que seria legal uma entrevista com alguém que mexa, com alguém que esteja no meio, mas com certeza é um assunto aí bacana para a gente estar também explorando, falando a respeito. Ainda sobre governo Bolsonaro é a questão do ICMS sobre os combustíveis, a política de preço da Petrobras. A gente tem visto algumas ações que de fato até têm dado uma favorecida e tendem a reduzir o preço dos combustíveis, só que a discussão precisaria ser muito maior do que simplesmente ficar reduzindo imposto sobre a gasolina, sobre o álcool, sobre isso, sobre aquilo, porque isso aí vai e volta, é um projeto de lei que muda ali, muda colar, vão sempre usar o mercado como uma orientação, como uma referência, e aí a gente se pergunta por que algumas propostas, como por exemplo, não dolarizar o custo, não dolarizar o preço, por que algumas propostas como ao invés de deixar na mão de burocratas, não deixar na mão dos próprios trabalhadores, daqueles que realmente estão lá dia após dia fazendo a coisa acontecer e poderiam de fato ter um conselho administrativo que gerasse a Petrobras, claro, com um determinado
poder de veto, de interferência do presidente, mas que não dependesse apenas dele e também fosse algo mais aberto aí à sociedade. Afinal de contas, a Petrobras é uma estatal e deve assim permanecer, porém não basta ser uma estatal sob controle exclusivo do governo federal e de acionistas que evidentemente vão dar a sua cartada liberal na administração desta. Precisamos pensar uma Petrobras diferente, uma Petrobras reformulada e que isso valesse para todas as demais empresas. Evidentemente, é um assunto mais complexo, é um assunto que merece uma conversa melhor e que, inclusive, poderia e acredito que no que depender da gente vai se tornar assim um tema para debates eleitorais com os candidatos, os principais candidatos aqui da esquerda, seja na nossa região, ou os candidatos a governo, presidência, entre outros. Bom, acredito que cabe a todos aqui a nossa reflexão. Agradeço sempre aí o empenho, a participação, a dedicação de todos vocês, ouvintes e internautas. Muito obrigado. Não reparem que eu estou levemente rouco ou querendo ficar, ficar rouco, né? Não sei, mas acho que é só da poeira aí, né? O tempo meio seco. Mas é isso. Agradeço aí pela participação de todos vocês. Muito obrigado e boa noite.